Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, hoje domingo, dia do Senhor. Que alegria! Nós estamos juntos mais uma vez para falarmos de Deus e falarmos com Deus. E hoje a igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, essas duas colunas fortes, da igreja, da construção, da estrutura da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso mesmo nós queremos trazer a você hoje a palavra, o evangelho que está em Mateus 16, de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19, em que a palavra nos vai dizer, sobre Pedro. Mas nós vamos também ler um trecho da carta, da segunda leitura, da carta de São Paulo a Timóteo. Então, vamos ficar atentos para que nós possamos escutar essa palavra edificante para todos nós, que está primeiro no Evangelho de Mateus, depois na carta a Timóteo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse dia 2 de julho, então a igreja celebra essa festa. A festa de duas grandes pilastras da igreja, São Pedro e São Paulo. Então, aqui no Evangelho de São Mateus, que nós acabamos de escutar, nós vemos um diálogo de Jesus com aqueles que o seguiam. Jesus, ele, desde o princípio, ele sabia da sua missão, que era vir ao mundo, que era vir trazer a salvação a toda a humanidade. No entanto, sabia ele também que ele não iria ficar aqui fisicamente para sempre. Ele iria passar por aqui, iria instruir, iria mostrar o reino de Deus e depois voltaria para o Pai, mas deixaria o Espírito Santo para estar à frente, dirigindo, conduzindo, fortalecendo a sua igreja fundada por ele. Então, Jesus
ele também já tinha um certo conhecimento pelas pessoas. Muitas pessoas sabiam que ele era uma pessoa diferente, sabiam que ele era um homem de Deus, sabia que ele fazia muitas obras, mas, no entanto, eles não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus, que fosse o próprio Deus encarnado em Jesus, vivendo aqui no nosso meio. Então Jesus pergunta aos apóstolos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Ele estava dizendo, quem sou eu, né? Para esse povo que está aí, que recebe milagres, que recebe graças. No dizer do povo, quem sou eu? A resposta é a mesma dada a Herodes, lá em Lucas 9, de 7 a 8. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Isso significa que o povo conhecia Jesus, né? Mas eles não, como eu disse, não acreditavam tanto a ponto de dizer que Jesus era o Messias esperado. Então Jesus, ele disse para eles assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que caminham comigo, vocês que vivem comigo, não apenas que recebem as graças, as obras realizadas por mim, mas vocês que convivem comigo, que me assistem, né? Que são testemunhas da minha vida aqui entre vós. Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Veja que esta pergunta que Jesus fez foi diferente daquela feita das pessoas. Para as pessoas, para o povo, o que eles dizem ser o Filho do Homem? E aqui ele diz, quem sou eu, né? Para vocês. A resposta também é diferente. Lá, uns dizem que és João Batista, Elias ou um dos profetas. E aqui, qual é a resposta? Tu és o Filho de Deus vivo, o ungido de Deus. Isto significa que aquele que tem uma intimidade com o Senhor, aquele que tem uma proximidade com o Senhor, ele sabe de fato quem é Jesus. E hoje o mundo está precisando muito disso, não de pessoas que ouvem falar de Jesus, mas de pessoas que falam com Jesus, que convivem com Jesus através da liturgia, através da oração, através dos sacramentos. É isso que precisa. Então Pedro e os discípulos começam a compreender quem é Jesus de fato. Do mesmo modo, cada discípulo de hoje é convidado, você e eu somos convidados a nos questionarmos: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Amado, eu posso dizer, Jesus para mim é o Senhor. Jesus para mim é Deus. Mas cada vez eu preciso renovar mais esta afirmação e viver mais a intimidade com Ele. Ele é só uma pessoa importante ou é o Filho de Deus que veio ao mundo para me salvar? A pergunta é esta. Então, irmãos, além disso, após essa resposta dos apóstolos, mas na palavra de Pedro, então Jesus dá a Pedro a missão.
ser a pedra sobre a qual seria construída a igreja do Senhor. Ser uma rocha, uma pedra, para que pudesse ter um fundamento firme, que suportasse as tempestades, que suportasse o peso, que suportasse o tempo, sem se arruinar. Então Jesus disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E lhe dava com isso autoridade também. Quando ele falava das chaves, lhe foi dada autoridade para ligar e desligar aqui na terra aquilo que se refere ao reino dos céus. Jesus dá a ele, aos seus sucessores, a graça de cuidar do rebanho a eles confiada. Irmãos, nós só damos a chave da nossa casa para quem nós confiamos, não é isso? Jesus confiou a Pedro a chave do reino. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e que desligares na terra será desligado no céu. Veja, irmãos, isto não foi apenas um poder que Jesus deu a Pedro, mas foi um serviço, para que ele prestasse esse serviço ao povo, aos filhos de Deus. Hoje também nós celebramos o dia do Papa, sucessor na linha, sucessória, desde Pedro, Lino, veio até João 23, João Paulo II, Paulo VI, e chegou ao Papa João Paulo II, ao Bento XVI, agora chegou Francisco, que tem esta mesma missão, de conduzir a igreja, de suportar a igreja, de animar essa igreja, de fazê-la radiante, de fazê-la firme, inabalável. Este é o mandato, e por isso que nós, Igreja Católica, colocamos à frente o Papa, porque ele é aquele elo de unidade da igreja. Então nós queremos render graças ao Senhor por ele ter nos dado Francisco nesse tempo para ser o Papa, o condutor da nossa igreja. Também, como eu disse, São Paulo, outra grande coluna da igreja do Senhor, que não foi um daqueles que esteve com Jesus, que foi ali pastoreado diretamente por Jesus. Ele, nesse tempo, foi um perseguidor de Jesus, perseguidor da igreja nascente do Senhor. Mas, após também ter um encontro pessoal com o Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu por terra e ficou cego, e morreu para o homem velho, e após ter sido tocado por Ananias, ele então recobrou a visão e passou a viver uma nova vida, uma vida de testemunho, de anúncio destemido, que anunciou a palavra ao mundo inteiro, não é? Então, ele diz assim, no versículo 17, da segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, veja que bonito. São Paulo, a primeira parte da vida dele é feia, escabrosa. Mas a segunda parte, depois que ele foi
tocado pelo Senhor, ele passou a ser, então, um anunciador. E quantas almas foram salvas através da pregação de Paulo, através das cartas que ele escreveu para as igrejas, para as pessoas, para os seus filhos na fé, seus filhos espirituais. Chegou até você, chegou até mim. Que cada um de nós também sejamos movidos pelo Espírito Santo, conduzidos pela Igreja, pelo nosso Papa, nós sejamos cada dia mais santos e façamos desta igreja realmente a igreja que o Senhor quer para todos nós. Somente assim a igreja fará o seu papel, de ser canal, de levar as pessoas para o céu. Todos nós. E não existe, irmãos, uma doutrina diferente daquela que Jesus pregou. Aquilo que Jesus anunciou na sua palavra, aquilo que a igreja estuda e ratifica com os seus documentos, é o que nos leva para a eternidade, para o lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que Deus nos dê desprendimento, que Deus nos faça fiéis a Jesus, a palavra do Senhor, nos faça fiéis à nossa igreja. Que cada dia mais o nosso Papa seja mais santo e tenha cada vez mais saúde, coragem, sabedoria, obediência, fidelidade a nosso Senhor para fazer cumprir aquilo que o Senhor disse. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria, viva São Pedro, viva São Paulo e viva o Papa. Deus abençoe.